Salve, torcida palmeirense! Vamos direto aos assuntos que estão movimentando o nosso Verdão. Hoje quero começar falando de uma situação que voltou a repercutir e que mexe com o coração de qualquer torcedor do Palmeiras. O episódio envolvendo o senhor Luiz César Magalhães. Há algum tempo ele participou de um podcast. Mas agora algumas falas dele estão voltando à tona e causando bastante discussão. Não está totalmente claro se ele ainda atua como árbitro ou se já se aposentou. Mas o que ele revelou sobre um jogo específico envolvendo o Palmeiras deixa qualquer um de cabelo em pé. A história é a seguinte. Ele contou que, antes mesmo de atuar como quarto árbitro em uma partida entre Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil, já tinha decidido, de certa forma, como iria agir em determinados momentos. Ou seja, para ele, algumas situações estavam quase que pré-determinadas. E isso nos leva a pensar. Será que certas decisões que prejudicam o Palmeiras dentro de campo são fruto de um planejamento antecipado? A fala dele sugere exatamente isso, e é impossível ignorar o que ele disse. Ele comentou inclusive com a esposa sobre atitudes do Abel na beira do campo e deixou claro que, se estivesse naquele jogo, tomaria medidas específicas para controlar o técnico do Palmeiras, independentemente de quem estivesse ao seu lado. É um ponto que reforça a sensação de que, muitas vezes, árbitros e equipes de arbitragem chegam às partidas já com uma postura que pode influenciar diretamente no resultado ou no andamento do jogo. A repercussão disso é gigantesca, porque mexe com a credibilidade do campeonato e gera aquela velha discussão que todo torcedor conhece. Até que ponto a arbitragem interfere de forma justa ou injusta? No episódio que ele contou, o quarto árbitro viu Abel reclamando. Jogou um copo de água no chão, sem atingir ninguém, mas com um gesto de indignação. E imediatamente viu ali a oportunidade de acionar o árbitro principal para expulsá-lo. E assim foi feito. Wilton Pereira Sampaio, que estava à frente do jogo, acabou expulsando o técnico do Palmeiras, mesmo sabendo que o gesto não era direcionado a ninguém. Isso gera uma reflexão. Quantos outros momentos de uma partida são influenciados por atitudes externas àquilo que realmente acontece em campo? É preocupante imaginar que decisões de expulsões, marcações de faltas ou qualquer outro lance polêmico possam ser de alguma forma condicionadas antes mesmo do jogo começar. Para a torcida, essas situações são dolorosas e, muitas vezes, parecem se repetir com o Palmeiras, como se houvesse uma espécie de predisposição a interferir contra o time. É claro que não podemos generalizar para todos os jogos ou todos os árbitros, mas casos como esse deixam claro que a atenção aos detalhes e a postura da arbitragem é essencial. E enquanto isso, seguimos acompanhando o que acontece fora do campo e como essas influências podem refletir diretamente no desempenho da equipe. Falando agora de movimentações dentro do elenco, temos informações que começam a se desenhar para o futuro próximo. Uma delas envolve o jogador Everton, que pode ter seu futuro definido nesta semana, com reuniões entre o staff do jogador, o Palmeiras e o Grêmio. O que se comenta é que pode ocorrer uma liberação sem custos, estratégia que o clube vem adotando com atletas mais experientes, permitindo que eles sigam carreira em outros clubes sem envolver transferências financeiras. A torcida certamente está de olho nessa definição.
E não é surpresa que surjam debates sobre a permanência ou saída do jogador. Everton é um atleta que sempre contribuiu em momentos importantes, mas o Palmeiras parece aberto a abrir espaço para negociações que favoreçam tanto o clube quanto o atleta, garantindo que ele continue tendo minutos de jogo, algo essencial, especialmente para jogadores que buscam estar em evidência para competições internacionais. Paralelamente a isso, a atenção sobre a condição física de Felipe Anderson, que sofreu uma entrada dura durante a final do último sábado. O lance com Carrascal, onde o jogador caiu sobre a perna de Anderson, levantou suspeitas de uma possível lesão nos ligamentos do joelho. Até o momento, não houve comunicação oficial do clube, mas a expectativa é que ele passe por exames e reavaliações nos próximos dias. O impacto de uma lesão desse tipo é significativo, não apenas pelo tempo de recuperação, mas também pela adaptação que o time precisa fazer para continuar competitivo nas próximas partidas. Outro tema quente envolve a possibilidade de repatriar Gabriel Jesus. O Palmeiras tem sondado o retorno do atacante com a ideia de um empréstimo até junho de 2026, com opção de compra ao final do período, dependendo do interesse do Arsenal em mantê-lo em campo. Jesus é visto como um jogador capaz de decidir partidas, alguém que assume a responsabilidade nos momentos mais importantes, e seu retorno representaria um reforço de peso para a equipe. O time precisa de atletas que ofereçam consistência e presença em momentos decisivos, e o perfil de Gabriel Jesus se encaixa exatamente nesse requisito. Considerando o planejamento para a próxima temporada, a direção do clube parece focada em trazer jogadores que possam elevar o padrão competitivo do Palmeiras, ao mesmo tempo em que equilibra as finanças e mantém o elenco qualificado. A ideia de contar com atletas que realmente façam diferença dentro de campo é uma prioridade. E nomes como o de Gabriel Jesus surgem como opções estratégicas para fortalecer o elenco. E enquanto discutimos sobre reforços e planejamento, vale destacar também a força das categorias de base. Ontem, o time sub-15 conquistou mais um título paulista, vencendo o Bragantino por 1-0 em Barueri. Esta foi a 8ª vez que a equipe levanta a taça do Campeonato Paulista na categoria, mostrando a consistência e o cuidado que o clube tem com a formação de novos talentos. O primeiro jogo havia terminado em empate sem gols, mas a equipe conseguiu impor sua força no segundo confronto, garantindo a vitória e o título. Esses resultados são fundamentais não apenas pelo troféu, mas pelo impacto que tem no desenvolvimento dos atletas, preparando-os para possíveis futuras oportunidades no time principal. Enquanto isso, o clube também se prepara para enfrentar novos desafios na próxima edição da Libertadores, com a final de 2026 já definida para ocorrer em Montevidéu. A expectativa é de que o Verdão esteja mais uma vez entre os protagonistas, buscando novamente levantar a taça e reafirmar sua força continental. É nesse contexto que todas essas movimentações de elenco, planejamento e cuidado com a base fazem ainda mais sentido. O Palmeiras se prepara para manter seu padrão competitivo em todas as frentes, garantindo que tanto os atletas da base quanto os profissionais estejam prontos para encarar qualquer desafio. O time e a torcida vivem um momento intenso de expectativas, decisões e desafios. E cada ação dentro e fora de campo reflete diretamente na construção de um Palmeiras mais forte e preparado.
Desde questões de arbitragem que levantam discussões sobre justiça e conduta, até decisões estratégicas de elenco, tudo contribui para moldar o futuro do clube e manter o Verdão como uma referência de competitividade e paixão no futebol brasileiro. A busca por excelência e vitórias continua sendo o foco, e cada notícia, cada movimentação e cada jogo são peças essenciais nesse grande quebra-cabeça que é a temporada palmeirense. Seguindo a linha de acontecimentos e novidades envolvendo o Palmeiras, é impossível não falar da forma como o clube vem trabalhando para manter o alto nível de competitividade, tanto dentro de campo quanto fora dele. Um ponto que merece destaque é a gestão do elenco e a maneira como atletas mais experientes estão sendo conduzidos para novas oportunidades, sem que o clube perca sua força principal. Essa estratégia de liberar jogadores de forma planejada, oferecendo chances em outros clubes sem custos, mostra um cuidado em equilibrar experiência e juventude dentro do grupo, garantindo que o Palmeiras continue com um plantel forte e motivado. É uma abordagem inteligente, porque permite que o clube abra espaço para novas contratações ou para dar mais protagonismo a jovens talentos, ao mesmo tempo em que mantém uma relação saudável com jogadores que já passaram por momentos importantes no time. Falando especificamente sobre a questão do Everton, as movimentações desta semana serão decisivas para definir o futuro do camisa 21. A expectativa é de que as conversas entre o staff do jogador, Palmeiras e Grêmio, resultem em uma decisão que atenda aos interesses de todas as partes, garantindo que o atleta tenha continuidade em sua carreira e o Palmeiras tenha espaço para planejar a temporada seguinte. Esse tipo de movimentação é fundamental para a manutenção de um elenco equilibrado, que consiga lidar com competições nacionais e internacionais ao mesmo tempo, sem perder qualidade ou intensidade. O Palmeiras, ao longo dos anos, tem mostrado uma capacidade de planejar e agir de forma estratégica, e decisões como essa refletem esse cuidado. Enquanto isso, a questão física de Felipe Anderson continua sendo um ponto de atenção. A entrada que sofreu durante a final do último sábado levantou dúvidas sobre a possibilidade de lesão nos ligamentos do joelho. Situações como essa exigem cuidados extremos, não apenas para a recuperação do jogador, mas também para que o time possa se ajustar e manter seu desempenho. A comissão médica do Palmeiras trabalha constantemente para garantir que qualquer problema seja diagnosticado de forma precisa, minimizando riscos e acelerando a volta do atleta aos gramados. O cuidado com a saúde dos jogadores é um reflexo do profissionalismo do clube, que entende que uma lesão pode afetar não só o atleta, mas todo o planejamento da equipe para a temporada. Outro assunto que não pode ser deixado de lado é a possibilidade de repatriar Gabriel Jesus. O retorno de um jogador desse calibre seria um reforço estratégico para o Palmeiras, trazendo experiência, capacidade de decisão e qualidade técnica para o elenco. O plano de empréstimo até junho de 2026, com opção de compra ao final do período, demonstra que o clube está pensando de forma planejada e responsável, avaliando não apenas a necessidade imediata, mas também o impacto a médio prazo. Jesus, que busca minutos em campo para se manter competitivo para a próxima Copa, se encaixa perfeitamente nesse perfil de atleta que o Palmeiras deseja ter. Alguém que faz a diferença nos momentos decisivos, que assume responsabilidades e que inspira os companheiros com sua postura e talento. A chegada de um jogador assim não só fortalece o time tecnicamente, mas também eleva o moral e a confiança do grupo.
elementos fundamentais para encarar competições de alto nível. Falando em competições e títulos, é impossível não enaltecer o trabalho que o Palmeiras vem fazendo nas categorias de base. O Sub-15, que conquistou mais uma vez o Campeonato Paulista, é um exemplo claro de como o clube se preocupa com a formação de atletas desde cedo. Vencer o Bragantino por 1-0 em Barueri, após empate sem gols na primeira partida, mostra a capacidade da equipe de manter foco, estratégia e desempenho mesmo sob pressão. Essa conquista é a 8ª do Verdinho na categoria, consolidando a tradição do Palmeiras em revelar talentos e preparar jogadores para o time principal. A importância de resultados como esse vai além do troféu. É uma demonstração de que o clube mantém um padrão de excelência em todas as suas camadas, garantindo que o futuro do Palmeiras continue promissor. Além disso, a definição da final da Libertadores de 2026 em Montevidéu coloca o Palmeiras novamente no centro das atenções do futebol continental. A expectativa é de que o Verdão esteja disputando mais uma decisão, reafirmando sua posição de protagonista e mostrando que o planejamento, os reforços e o trabalho das categorias de base convergem para um objetivo comum: manter o clube competitivo em todas as frentes. Cada detalhe, desde a preparação física até a estratégia de elenco, passa a ser decisivo quando se trata de competições desse nível. E o Palmeiras tem demonstrado capacidade de se organizar e se manter forte mesmo diante de adversidades. No dia a dia do clube, é perceptível como a gestão busca soluções inteligentes para manter o equilíbrio entre experiência e juventude, garantindo que o time tenha tanto jogadores prontos para decisões imediatas, quanto jovens talentos que possam evoluir e se destacar nos próximos anos. Essa abordagem equilibrada é essencial para qualquer equipe que deseja se manter no topo do futebol brasileiro e sul-americano, e o Palmeiras tem mostrado competência nesse sentido. A busca por reforços que realmente façam diferença, a valorização da base e o cuidado com a saúde e bem-estar dos atletas formam a espinha dorsal de uma estratégia que visa resultados consistentes e duradouros. Enquanto isso, os torcedores acompanham cada movimento com atenção, debatendo, comemorando conquistas e, claro, manifestando sua expectativa por reforços de peso que elevem ainda mais o nível da equipe. É nesse contexto que notícias sobre possíveis retornos, negociações e lesões ganham grande importância, pois impactam diretamente a maneira como o time se apresenta em campo e como se projeta para a temporada seguinte. O Palmeiras vive um momento de decisões estratégicas e cada escolha feita pelo clube, seja na gestão de atletas, seja no planejamento para a Libertadores ou no cuidado com a base, tem efeito direto no futuro da equipe. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O nome de Ronaldo voltou a circular nos corredores do futebol europeu, mas desta vez não por um gol, uma transferência ou uma polêmica dentro de campo. O fenômeno, agora envolvido em projetos fora das 4 linhas, fez um comentário sobre o Palmeiras que rapidamente virou assunto entre clubes e torcedores do velho continente. Durante uma entrevista recente, Ronaldo elogiou a estrutura, a história e o elenco do clube paulista, destacando o crescimento consistente da equipe e a forma como o futebol brasileiro segue surpreendendo o mundo.
O burburinho começou a ganhar força quando jornalistas internacionais repercutiram a fala do ex-atacante, destacando a capacidade do Palmeiras de formar jogadores e manter uma competitividade impressionante, mesmo frente a gigantes europeus. O elogio de Ronaldo caiu como uma espécie de selo de qualidade e especulações começaram a surgir nos bastidores. Alguns veículos europeus levantaram a possibilidade de um interesse mais próximo do clube brasileiro no radar de investidores ou até mesmo de parcerias estratégicas. Torcedores e analistas começaram a debater se o comentário de Ronaldo seria apenas um reconhecimento sincero ou uma sinalização sutil de que o mercado europeu deveria prestar atenção no futebol paulista. Entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, surgiram comparações com épocas em que grandes nomes do futebol europeu foram para o Brasil ou buscaram talentos brasileiros para reforçar times do velho continente. Embora Ronaldo não tenha sugerido qualquer negociação ou transferência, o impacto de sua declaração foi imediato. Executivos de clubes europeus teriam se reunido para discutir o que significaria um reconhecimento tão direto de um jogador que marcou época nos gramados do mundo todo. O burburinho também atingiu jogadores do Palmeiras, que, discretamente, se mostraram orgulhosos com a menção de Ronaldo. Para muitos, o comentário reforça a ideia de que o futebol brasileiro continua sendo uma vitrine relevante e que talentos nacionais e projetos bem estruturados podem sim despertar atenção internacional. Enquanto isso, jornalistas esportivos aproveitam a repercussão para questionar se outros ídolos do futebol global fariam o mesmo e como isso poderia influenciar percepções sobre clubes fora da Europa. No fim, o que começou como uma fala elogiosa tornou-se um rumor de proporções internacionais, com torcedores imaginando cenários e investidores especulando possibilidades. Ronaldo, sem querer, colocou o Palmeiras novamente no centro das atenções, mostrando que, mesmo fora dos campos, suas palavras ainda têm poder de movimentar o mundo do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!